A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma à mão, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, para nós lermos a partir do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus, João 8:1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isto tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Imagine uma história de alguém que entra no consultório médico, num hospital público, e o médico, sem fazer qualquer pergunta, já vai escrevendo a receita. O paciente, indignado, pergunta: O senhor nem vai me examinar e já está fazendo a receita? O médico responde: Não, a sua receita já está pronta. Essa é a do próximo paciente. Essa é uma daquelas situações que nós rimos para não chorar. Imagine chegar no médico e a receita já pronta, sem ele sequer ouvir o que você tem a dizer. O que seria pior do que isso? Imagine se você chegasse no tribunal e a sentença já estivesse escrita antes mesmo de ouvir o acusado. Essa é uma pergunta que não é apenas teórica. Nós, de alguma forma, participamos de tribunais cotidianos, julgamos, usamos a palavra para justificar, ou nós mesmos queremos mostrar superioridade, mas todos sabemos o que é estar exposto, envergonhado e sem defesa. A questão aqui não é se o pecado existe ou deve ser condenado, mas quem tem a última palavra quando o julgamento começa. No texto que lemos, o templo se transformou em um tribunal. Uma mulher foi trazida não para ser ouvida, mas para ser usada. A sentença já está pronta, as pedras já estão na mão, mas Jesus entrou no tribunal e ali tudo mudou. E nós vamos ver hoje que a graça, quando entra no tribunal humano, ela traz verdade, ela traz restauração, e a justiça não é descartada, mas é iluminada por esta graça. A primeira coisa que vemos é que a graça desmascara a injustiça. As pessoas aqui, diz o texto, escribas, fariseus, mestres da lei, trazem uma mulher à presença de Jesus, colocando-a em destaque no meio de todos, e diz: essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério e a lei manda apedrejar tais mulheres. Mas o que eles estão fazendo aqui é uma seleção para acusação, porque a lei, na realidade, exigia que não só a mulher, mas também o homem fossem condenados. Levíticos 20:10 diz: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Onde está o homem? Era amigo deles, era conhecido, deixaram fugir. O que aconteceu? Eles trazem a mulher, colocam no meio. Ela não é tratada como uma pessoa, mas como uma prova
porque o objetivo não é aqui fazer justiça, reparar uma moral. O objetivo é provar Jesus ou colocar Jesus numa situação que ele possa também ser acusado. Quando a religião perde a graça, ela passa a usar pessoas para defender ideias, sistemas. Quantas vezes alguém usa a verdade como arma, acusa pessoas como esses homens estão fazendo com esta mulher, não para restaurar, mas para destruir. Muitas vezes alguém cita princípios bíblicos sem amor, sem discernimento, sem humildade. E a pergunta é: isso visa restaurar ou apenas provar que eu estou certo? Quando nós muitas vezes também julgamos seletivamente. Aqui o homem não aparece, a acusação é parcial e muitas vezes nós condenamos publicamente coisas que nós mesmos praticamos em segredo. Tratamos com rigor nos outros, mas com indulgência em nós mesmos. Estes homens estão fazendo uma acusação parcial, apenas querendo usar isto como arma contra Jesus e contra aquela mulher. Porém, a graça, nós vamos ver que, além de revelar ou desmascarar a injustiça, ela confronta a consciência. Jesus simplesmente se inclina, escreve no chão, não reage àquela pressa dos acusadores. Esse silêncio de Jesus não criou um espaço para o linchamento, mas para a reflexão. E ele então responde, diante da insistência deles: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele não está negando a lei, mas ele está aplicando com verdade e confrontando todos igualmente. Porque a graça não protege o pecado, mas revela o pecador em todos nós. Ali ninguém estava sem pecados. Se fosse aplicar a lei a todo mundo, todos sairiam dali condenados. Aí nós vemos que os acusadores têm uma pressa para condenar, mas Jesus desacelera o tribunal com silêncio. Muitas vezes a nossa dureza com os outros é uma fuga do confronto interior. Nós não queremos ser tratados naquilo também, então rapidamente queremos condenar. Mas nós precisamos ter espaço para este silêncio, para este autoexame diante de Deus, antes de condenar os outros. A graça, antes de atirar pedra, nos coloca diante de um espelho, porque Jesus aqui não eliminou a necessidade de tratar o pecado, mas revelou a condição de todos ali. E o texto diz: todos se retiraram, porque todos foram alcançados pela mesma verdade. Nós somos pecadores necessitados da graça de Deus. O texto diz que os mais velhos saíram primeiro. Porque alguém disse: porque eram mais velhos, tinham mais pecados acumulados. Não necessariamente, mas porque cabiam aos mais velhos tomar a iniciativa de atirar a pedra. Os mais velhos eram considerados mais experientes e teoricamente mais sábios, e eles, portanto, saberiam que ali de fato precisava haver justiça. Se os mais velhos vão embora, os mais novos então tinham que se retirar também, porque se os mais sábios não condenavam, imaginem eles. Mas por último nós vemos que a graça restaura e transforma o pecador. Ali todos se retiraram. Se alguém diz que Jesus estava escrevendo os pecados daquelas pessoas no chão, o texto não declara isso, mas nem era necessário, porque o Espírito Santo escreve na consciência do pecador as acusações que tem contra ele por causa dos erros e pecados que nós cometemos. Porém, quando todos vão embora, Jesus se ergue e pergunta: ninguém te condenou? Ele não estava dizendo que a mulher não merecia ser condenada. O que ele estava dizendo é, na realidade, que todos mereciam ser condenados e não apenas ela. Porque Jesus está olhando para a mulher e não para o crime. Às vezes nós só enxergamos o erro e não a pessoa.
Só enxergamos o que ele fez e não quem ele é. Então Jesus declara perdão e diz: nem eu te condeno. O único que poderia condená-la, o único sem pecado, é também o único que não tem pedra na mão. Ele escolhe não usar a sua justiça para condená-la, mas para transformá-la, para restaurá-la. Então ele diz: vai e não peques mais. A graça aqui não é permissão, é libertação. A graça perdoa, mas também chama para uma vida nova. Quem encontra a graça no tribunal não sai absolvido apenas, sai transformado. Porque o perdão de Jesus é real para aquela mulher e para todos aqueles que se achegam diante dele. Somente o pecador diante do Senhor sozinho. Essa é a grande imagem que cada um de nós enfrentamos hoje e enfrentaremos um dia ainda mais quando formos ao tribunal de Deus. Porém, o único sem pecado aqui traz absolvição, traz transformação, porque o pecado não é merecido, mas é real. E o problema é que às vezes nós ficamos tentando merecer o perdão de Deus, em vez de descansar na graça que já está sendo oferecida em Cristo. Nós não merecemos o seu perdão, mas ele está ao nosso alcance quando nos colocamos diante do Senhor, confessamos a nossa falha, o nosso pecado e clamamos por sua graça. A palavra de Jesus, vai e não peques mais, não é uma ameaça, é uma libertação, é um chamado à mudança. Jesus não apenas livrou da morte, mas apontou o novo caminho, o caminho da vida, o caminho da mudança de vida que somente Ele pode fazer naquele que crê nele e o obedece. O encontro com Jesus produz mudança concreta na nossa vida. E se você não teve um encontro deste com Jesus ainda, hoje pode ser um dia de graça para você, um dia de encontro transformador com Jesus, que muda a nossa vida, que muda a nossa história e que nos dá perdão, transformação e uma nova vida. Assim nós vemos que no tribunal humano há pressa para condenar e há prazer em acusar. Mas no tribunal de Jesus a verdade é revelada, a morte é detida, a vida é preservada e a graça transforma aqueles que encontram com ela. A graça não fecha os olhos para o pecado, mas abre a porta para a redenção. Ela não nega o pecado, mas oferece o perdão que muda toda a história. Ela não relativiza a verdade, mas restaura o pecador. Quem encontra Jesus no tribunal não sai apenas sem condenação, sai com uma nova possibilidade de vida. Mas um dia, quando esta era se encerrar, as pessoas que encontrarem Jesus no tribunal não será mais o tribunal da graça, será o tribunal da verdade e da justiça. Então é preciso ter este encontro no tribunal da graça com Jesus ainda hoje, enquanto podemos estar diante dele para confessar os nossos erros, os nossos pecados e clamar por sua graça e sua transformação na nossa vida. Eu não sei como você está agora. Se você está no meio do tribunal sendo exposto ou se você está segurando pedras. Mas em ambos os casos, Jesus tem graça para nós. E a graça ainda hoje entra no tribunal da vida e muda a sentença, muda também a nossa percepção de quem nós somos e o que devemos fazer. E no final a pergunta permanece diante de nós. O que acontece com as nossas pedras quando Jesus entra no tribunal? O que acontece com os nossos pecados quando Jesus entra no tribunal? A graça é suficiente, é bastante e é necessária para todos nós.
Que hoje possamos estar diante de Jesus, deixá-lo revelar a verdade do nosso coração e recebermos a graça e a transformação que somente Ele tem e pode fazer na nossa vida. Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha um dia cheio de graça, que você possa hoje fazer esta revisão diante de Deus e possa também encontrar nele perdão, graça e transformação para a sua vida.